Graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje eu estive lendo o texto de 1 Pedro, que vai do versículo 6, propriamente dito, até o versículo 11. E diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando ele sobre toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como que um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar-vos, firmar-vos, fortificar-vos e fundamentar-vos. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diante dessa palavra de humilhação, fica em primeiro lugar um ensinamento de que ninguém é exaltado antes de ser humilhado. O próprio Jesus Cristo, lá em Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses 2, de 5 a 11, ele mostra isso. A humilhação de Cristo e depois a exaltação de Cristo. Conosco não é diferente. Mas a pergunta que vem e que eu faço a você, ao seu coração, é como nos humilhamos diante de Deus? Como que nós nos humilhamos diante de Deus? Primeira forma de nós nos humilharmos diante de Deus é lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Eu me humilho diante de Deus quando eu, em oração, em ações de graças, de súplicas, eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade. E com a certeza de que ele tem cuidado de nós. Então, versículo 7 aí diz, 1 Pedro 5, versículo 6 até o 11. Então, versículo 7 diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando eu lanço sobre Jesus a minha ansiedade, quando eu coloco aos pés da cruz a minha ansiedade, eu passo a me humilhar, eu passo a depender, a saber que Cristo tem a resposta para todos os meus problemas, que Ele não vai faltar com uma resposta, que Ele tem todas as respostas para todas as demandas da minha vida. Então, se você quer aprender a se humilhar diante de Deus, aprenda todos os dias você lançar sobre Ele a sua ansiedade, crendo e tendo como promessa que Ele tem cuidado de você, porque Ele tem cuidado de você. Se Ele cuida de você, é porque Ele conhece você. Se Ele cuida de você, é porque Ele sabe que você está passando por demandas difíceis e Ele vai ouvir quando você lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Em segundo lugar, nós nos humilhamos diante de Deus quando nós somos sóbrios e vigilantes. Interessante que essa palavra sóbrio e vigilante nos dá a ideia de que a gente precisa estar em perfeito estado mental, físico e espiritual. Precisamos estar sóbrios. E o mais interessante é que fala que precisamos estar sóbrios e também vigilantes por uma razão muito clara, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha só que questão interessante, né, meus irmãos? Aqui a ideia é de que ser sóbrio é estar com as razões
racional, coração, a vontade, a mente, todas voltadas para Deus. Estar sóbrio, estar em paz com o seu coração, com a sua mente, com a sua vontade. Né? Do ponto de vista, muitas vezes, do reflexo, as pessoas que bebem e que vão dirigir no trânsito, o guarda pega e fala que você não está sóbrio, porque ele não está com as faculdades mentais, emocionais e de vontade perfeitas para dirigir um veículo. E ele fala que além de sóbrio, para a gente ser vigilante, para a gente estar vigilante do ponto de vista espiritual com aquilo que acontece a cada um de nós. E por isso ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse versículo 8, meus irmãos, adversário aí é o diabo, o diabolos, o nosso acusador, né? É o oponente numa ação judicial. E diabo aqui é caluniador, difamador, né? Frisando a prática de acusar Deus e também os homens. O homem perante Deus e uns contra os outros também. Então a ideia aqui que o diabo é como esse leão rugindo, é que não é que ele vai ser um ser físico, como um leão que nós conhecemos aí nos zoológicos, nas savanas africanas, não é isso. Ele é um ser espiritual tentando tirar o foco da nossa vida espiritual diante de Deus, tentando tirar o foco da nossa vida espiritual para que nós abandonemos as práticas espirituais e, por fim, abandonemos a Deus. E terceiro e último lugar, a palavra de Deus fala resistir ao diabo na fé. Olha que coisa interessante, né? Nós devemos resistir o diabo na fé. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É assim que Deus cuida de nós, quando nós estamos vivendo uma vida de humildade. E vida de humildade nós só aprendemos com Jesus. Lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, se você quer ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, aprenda com Jesus. Lá em Mateus 11, 28 a 30, diz exatamente isso. Então, resistir ao diabo na fé, pela fé. Então, quando nós resistimos ao diabo pela fé, nós conseguimos nos humilharmos. E, sendo humilhados, nós somos exaltados por Deus. Eu queria concluir dizendo que a palavra diz que o Deus de toda graça, né? O Deus de toda graça, ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortifica e ele nos fundamenta, que é a palavra de Deus que mostra que Deus tem esse poder de nos aperfeiçoar, versículo 10, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Quer dizer, aperfeiçoar. A cada dia eu vou crendo mais em Deus, vou aprendendo mais de Deus e vou ficando mais forte contra os ataques do nosso inimigo. Eu vou me firmar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no amor fraternal dos irmãos. Eu vou me fortificar, eu vou me tornar forte diante dos ataques do diabo e também vou me fundamentar. Eu vou ter um marco na minha vida, eu vou estar fundamentado para vencer o diabo na nossa vida. Então, o Deus de toda graça é o Deus que nos aperfeiçoa, que nos firma, que nos fortifica e que nos fundamenta. Só assim nós podemos responder essa pergunta. Como nos humilharmos diante de Deus? Primeiro, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Segundo lugar, sendo sóbrios e vigilantes. Terceiro lugar, resistindo ao diabo pela fé, somente pela fé. Que Deus te abençoe e que você possa desenvolver a humildade e
saber que você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade, você continuar sendo sóbrio, vigilante e que você resista ao diabo pela fé e pela palavra de Deus. Aí sim, o Deus de toda graça vai te fortalecer, vai te firmar, vai te fortificar, aperfeiçoar e fundamentar. Que Deus abençoe a sua vida e que ela seja uma vida bonita, de enfrentamento, mas também de encorajamento, sabendo que Deus está conosco, que Deus está com você. Deus abençoe a sua vida, que te dê aí um início de semana maravilhoso, que seja essa uma semana vencedora em nome de Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado por essa palavra tão linda que o Senhor nos deixou registrada em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. Obrigado, Pai, porque ela nos enche de encorajamento e nos mostra que nós podemos vencer o diabo, ela nos mostra que nós podemos nos humilhar diante de Deus fazendo essas coisas, nos lançando sobre Jesus as nossas ansiedades, sendo sóbrios e vigilantes e resistindo ao diabo na fé. Concluindo, o Deus de toda graça, Ele que tem o poder de nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e também nos fundamentar. Obrigado, Pai, porque essa é uma promessa da Tua palavra, é promessa da Tua palavra. E nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos por tudo que o Senhor é na nossa vida e pelas promessas que o Senhor nos dá através da Sua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoe, Pai, todos aqueles que estão passando por dificuldade, com esse isolamento, aqueles que estão tendo que trabalhar, que o Senhor, Pai, guarde, proteja e dê da sua graça a todos eles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, seja com todos vocês, irmãos e irmãs, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa guardar, proteger, encorajar a todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.